Glória a Deus, a paz do Senhor para a igreja. Não, se você, por acaso, não percebeu o ambiente que está sendo criado nesse momento, está na hora de você rever os seus conceitos. Porque Jesus está na casa, desde a oração inicial, e você vai ser surpreendido com Deus, porque Ele está falando a todos os momentos, a todos os instantes. Enquanto o pastor Daniel orava, aquela melody, acho que é isso o nome certo, se eu estiver errado, me perdoe. Eu lembrava daquele hino, sabe, Silas? Fala toca-me com brasas do altar, fala Abra sua Bíblia por gentileza, que Tiago trouxeram no livro de Marcos, capítulo de número 5. Não vou ler o versículo todo, mas vou ler sorteado. Acompanhe e preste sua Bíblia ao lado, por favor, para que possamos entender o que Deus tem para os nossos corações essa noite, em nome de Jesus. A partir do versículo 21 diz assim: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e que estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Algumas versões dizem, adorou aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha, não sei se algumas versões está moribunda, mas a outra versão está à beira da morte, está morrendo. Nego-te que venhas, e expondo-lhe as mãos para que viva. E Jesus, não está aqui escrito, mas foi com ele, e o seguia a grande multidão que apertava. E uma certa mulher, que já havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que já havia padecido muitos médicos, e se despedia de tanto que tinha. Nada lhe foi aproveitado. Isso antes indo de mal a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio de trás dela entre a multidão e tocou nas suas vestimentas. Pula para o versículo de número 37, por favor. E permitiu-se que alguém, e não permitiu que ninguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago, João, irmãos de Tiago. E tendo chegado na casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e chorava muito e pranteava. E entrando, disse: Por que do alvoroço? Ou por que alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram dele, Porém ele, tendo feito sair, tomou-se consigo o pai e a mãe da menina, e os que estavam com ele, e estavam dentro da menina, e com eles estava, e entrou aonde a menina estava deitada, e tomou a mão da menina, e disse: Talita cumi, que traduzida, em algumas versões diz donzela, menina, a menina, eu te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou
pois já havia 12 anos, e assombrosamente, com grande espanto, e mandou-lhe apressadamente a ninguém que soubesse, e disse-lhes a eles: dai-lhe de comer. Pai, no nome de Jesus, a tua palavra por si só já fala aos nossos corações. Grande é a tua palavra que opera, a tua palavra que cura, a tua palavra que mata, mas também a tua palavra que ressuscita, a tua palavra que consola, a tua palavra que edifica, a tua palavra que exorta, a tua palavra que dá refrigério. Deus, em nome de Jesus, toma cada membro, cada pessoa que entrou por essas portas, e que essa palavra que o Senhor me emprestou possa, Senhor, entrar com os corações como uma flecha aguçada, e de lá não saia de nenhuma maneira, mas ela crie raízes, Senhor, em nome de Jesus, para que elas possam entender e saber que o Senhor é poderoso para fazer qualquer coisa a tempo e fora de tempo. Nada é impossível para o Senhor. Tudo está nas tuas mãos e no teu controle. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos nessa noite, age no meio de nós poderosamente, porque a ti daremos glória, honra e poder para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Para os irmãos entenderem, o livro de Marcos, ele é um livro muito sucinto, muito abreviado. Marcos, ele é aquela pessoa que não é muito prolixo. Ele resume Jesus com uma simples palavra: servo. Aquele a qual veio para atender as nossas necessidades. Aquele que veio para ser, não submisso, mas aquele a qual pede é solicitado a ele qualquer coisa e ele o atende. Quando nós vimos as histórias de Jesus, o que Jesus faz, o que ele fez, com quem ele falou, com quem ele tinha um propósito de falar, com quem ele tinha um propósito de não falar, é maravilhoso. A forma como Jesus tratava o rico, como Jesus tratava o pobre, como é espetacular a maneira dele sentar, dele falar: deixa vir os pequeninos, porque dos tais é o reino do céu. Mas também, da mesma forma, você vê Jesus alertando a igreja, preocupado com a igreja, e falar: minha casa é casa de oração, não é bagunça, no meu linguajar. Você vê Jesus dócil, amoroso, sabe, José? Mas vê Jesus também poderoso, aquele a qual o mar e o vento nos obedece, a qual ele atende os nossos pedidos, mesmo a gente não merecendo. Ele nos abençoa gratuitamente, graciosamente com o seu poder. O texto que nós lemos agora, para a nossa reflexão, o esboço da nossa mensagem, o tema dessa mensagem de hoje, você vê o principal da sinagoga. Quem era o principal da sinagoga? Jesus ensinava na sinagoga. Jesus ia à sinagoga. E na sinagoga tinha 6 pessoas para manusear, para manutenção do templo. E dessas 6, um era esse presidente, ou chamado em algumas versões dirigente da sinagoga. Era aquela pessoa que cuidava da pintura, era a pessoa que cuidava da energia, era a pessoa que cuidava do tapete, era a pessoa que organizava o banco, era a pessoa que via o som, se estava tudo certo antes dos músicos chegarem. Ele via se faltava água, ele via se faltava, o ar-condicionado estava na temperatura correta para agradar aqueles que entraram pela sinagoga, que é uma congregação, que significa um templo. Era aquele que olhava a porta se não estava emperrada. Ele era aquele que, se a porta estivesse emperrada, ele colocava a graxa. Ele ordenava tudo, ele preparava a palavra que ia ser lida, ele preparava tudo que ia ser organizado para que o culto pudesse iniciar. Ele não era qualquer um, ele era um homem respeitado na sociedade. Primeiro, ele era colocado pelos anciões, a qual manuseavam a Torá, a lei do Senhor. Então, colocado ele abaixo, era um homem que tinha acesso à Torá, para organizar ela no púlpito, para que a pessoa pudesse chegar, um dos anciões, lê-la, introduzi-la,
colocar a lei do Senhor no coração, na mente do povo, e quando saísse daquele culto, daquela religiosidade, daquela congregação daquele dia, eles pudessem o quê? Praticar dali por diante. E como nós lemos aqui o texto, você vê um homem que tem nome, que é uma autoridade, mas quando ele ouve falar de Jesus, porque quando nós lemos o capítulo de Marcos até o versículo de número 10, Marcos, Jesus vem de Decápolis, ele vai anunciar Jesus a 10 cidades antes, ele atravessa o barco, e essa sinagoga ela está em Cafarnaum, e Cafarnaum ele é como se fosse para a área para aqueles que são militares, sabe, o QG militar de Jesus, onde Jesus se encontrava com os discípulos, onde Jesus batia papo com os discípulos. Quando Jesus precisava ensinar alguma coisa, era em Cafarnaum que Jesus ensinava para eles. Mas nós olhamos o texto e vimos que ele se aproximou de Jesus. E estamos no mês de portas abertas. Estamos que o ano está se findando. E eu, tanto como você, na minha casa, na sua casa, nós queremos que pelo menos Deus abra uma porta. Independente. Você pode ter duas, você pode ter três, é o direito seu. Mas pelo menos uma porta você tem no seu coração que Deus abra a porta para você. Então, quando nós olhamos o texto e vemos que a primeira porta que Deus pede para que a gente olhe para o texto, que nos ensina, que nos orienta, que nos coloca na direção daquilo que Deus tem para fazer por nós, é a porta da aproximação. E o tema dessa mensagem é aproximação abre portas. Quando nós se aproximamos de Jesus, não tem como a porta não ser aberta. Quando nós se aproximamos do mestre, do instrutor, daquele que nos ama, pode até demorar um mês, pode até demorar 2 meses, pode até demorar 11 meses, mas a porta vai se abrir para a glória dele. E quando você vê que Jairo ele vai à procura de Jesus, não por ele, mas por uma porta para alguém. Jairo vai interceder mesmo essa menina, como nós vemos, sendo filha dele, já estando quase morta. Você vai ver que ele vai aproximar-se de Jesus não com interesse, não por aventura para procurar Jesus para fazer barganha, não, porque nós não podemos fazer isso com Jesus, porque Jesus não é um Deus todo-poderoso que faz barganha. Jesus é um Deus que não aceita nós sermos divididos com ninguém. Ele quer a primazia, ele quer a prioridade, ele quer exclusivismo nosso, mas também aceita, também ele deseja que quando eu e você nos aproximamos dele, coisas extraordinárias acontecem. Você vai ler em Tiago capítulo 8, você vai ver que Tiago falando da igreja, chegai-vos pois a Deus, e ele vos chegará a vós. Olha como Deus ama quando nós se aproximamos dele. Olha quando Deus chama Abraão, como foi lido pelo pastor Williams aqui. Sai do meio da tua terra, sai do meio da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Na hora, Abraão se aproximou de Deus e foi considerado o pai da fé. Veja quando Deus chega e ouve a oração de Ana, que ela se... Estou falando só do contexto, não de Eli, nem dos filhos, nem do contexto que estava envolvendo em Siló a vida de Samuel e de Ana. Mas eu estou dizendo que quando Ana se aproxima de Deus, que orou ao Senhor Ana, amargamente de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, Deus lhe abriu a madre. Aquela que era estéril gerou filho, gerou não só um homem qualquer, ele gerou o chamado Samuel, um dos maiores profetas do Velho Testamento, a qual ouviu Deus, se aproximou de Deus, ungiu Davi. Quando você vê outros homens na Bíblia, que quando o contrário não se aproximam de Deus, igual Jonas, vai passar tribulação, vai passar aflito, vai passar angústia, dentro da barriga de um grande peixe. Então, o que Deus nos ensina nessa noite? Queremos portas abertas para nossas vidas, temos que aproximarmos daquele que abre porta, daquele que tem a chave para abrir porta. Enquanto o teu currículo não abre,
Enquanto o nome de alguém forte não abre, Jesus abre. Enquanto você depende de alguém e essa pessoa não fala do teu nome, fica tranquilo. Jesus conheceu Davi e o chamou, lhe apresentou, lhe se aproximou dele atrás das ovelhas malhadas do seu pai. Então guarde isso no teu coração. Enquanto nós se aproximamos do Senhor, o Senhor chama o nosso nome e faz ele ser grande. Aproximação. Jesus ama quando nós se aproximamos dele. Ele revela coisas insondáveis e coisas inimagináveis que o homem natural não tem capacidade de pensar e imaginar. Eu sei o que eu estou falando. Quando nós olhamos para a trajetória de Jairo e Jesus, como nós lemos, o acompanhou. Jesus não viu nenhum empecilho de acompanhar aquele homem. Mas só que no meio daquele caminho, daquele trajeto, uma mulher que com 12 anos, ela sofria de um fluxo de sangue. Vocês já escutaram, vocês já ouviram, e esse fluxo de sangue, ele foi contido pelo fluxo de sangue menstrual. E como nós lemos, ela nitidamente sofria desse impasse dela. O que eu encontro nesse primeiro tópico, no segundo tópico, do versículo 25 ao versículo número 34? Você pode colocar para você do jeito que você deseja, mas eu estou colocando da forma que o Espírito Santo colocou o meu coração. É a porta da pausa ou a porta da espera? Porque você vê Jesus saindo em direção à casa de Jairo. Só que chega uma mulher por trás e toca nele. Só que esse trajeto é interrompido. Esse projeto ele é parado. Esse projeto de cura, de milagres, de imposição de mãos que era contido naquele tempo, era bíblico naquele tempo, é interrompido. Aí você vai olhar, Jesus fechou a porta para mim? Não. Jesus não fechou a porta para você. Ele está te ensinando a esperar. Porque é muito fácil para a gente lermos e colocarmos como texto nas nossas redes sociais e esperei com paciência no Senhor. Mas quando ele dá uma pausa e você vê ele parando para atender uma pessoa e você com uma necessidade, às vezes nós murmuramos, às vezes nós reclamamos, às vezes jogamos praga, às vezes falamos coisas que não devem ao nosso marido, às vezes falamos alguma coisa que não deve à nossa esposa. Então o tempo de pausa, o tempo de espera é propósito de Deus para nos ensinar a continuar se aproximando dele e confiar nele. A pausa ou a espera não é para te matar, não é para te deixar ansioso. Lança a tua ansiedade diante do Senhor, porque ele tem cuidado de tudo. Se os passarinhos, se as aves do campo, as ervas crescem, e nem eu nem você os alimentam, porque nós estamos preocupados com o dia de amanhã. Aprenda a esperar a pausa do Senhor da tua vida, porque coisas grandes estão para acontecer. E quando você olha Jesus, a mulher diz que havia duas vestimentas sacerdotais naquele período, porque Jesus era judeu, ele era mestre, ele era rabi da Galileia. Então era uma veste interna e a veste externa. E essa veste externa, ela era composta, para quem faz crochê, sabe? Aqueles embaraços, aquelas tranças assim, sabe, Maria? Sabe? E colocava na veste do sacerdote, sabe? Ou do profeta, ou do principal da sinagoga. E a Bíblia diz que ela tocou ali, perto disso. O que é isso? Isso, no Antigo Testamento, esses trançar de cordas, essas linhas trançadas, eram em azul marinho ou azul escuro, tipo a roupa da irmã Cláudia hoje, está limpa, ou do Weber, está azul. O que ela representava? Toda vez que alguém passava na frente do povo ou na cidade, ele carrega a lei. Aquele homem vive a lei. Aquele homem pratica a lei, porque olhava com seus pés para a orla dos seus pés, que era mais ou menos na metade da
Porque conforme o grau que aquele sacerdote ia crescendo, automaticamente ia se crescendo o tamanho da renda, ou o tamanho das portas, ou o tamanho do crochê, vamos dizer assim, para que a gente possa entender. Então, conforme era a maturidade dele, o crescimento dele, ia se crescendo. E aquela mulher vai e toca ali, porque ela orou com esse homem é diferente. Eu ouvi falar dele. O que está dependendo de nós para que possamos ter grandes portas abertas, não é só nós ouvirmos, mas tocarmos dele. Mas, irmão Álvaro, Jesus não está aqui, mas você pode tocar através da oração, através da palavra, através do jejum, através da disciplina, através do comportamento, através da fala, através do que você ouve. É várias maneiras que você pode aproximar-se o mestre diante de você, para que a tua hemorragia seja estancada nessa noite. Ela tocou lá embaixo, onde estava a lei. Lei é a palavra. Por isso que eu orei começando a palavra que sustenta, que alimenta, que fortalece, que dá vida, que traz paz, que traz alegria. Se você precisa de alguma direção, além de vir para a sinagoga, comer pão, maná do céu, é manusear a palavra do Senhor todos os dias, até que ele venha. Enquanto a lei estiver no teu coração, na tua mente, os teus passos serão bem-sucedidos. Ele vai abrir portas como não abriu. Ele vai soprar o teu nome como nunca soprou. Doenças serão curadas nessa noite para a glória do Senhor, porque nós servimos o Deus. Enquanto tocamos nele, ele nos cura. Ela foi imediatamente curada. Olha o versículo de número 29, o versículo de número 30. Na versão King James, fiel, o versículo 29 e o versículo de número 30 começa assim: imediatamente. Uma versão que eu tenho em casa de 1984, da Bíblia de 1869, diz a mesma coisa. Ana, imediatamente. Haverá, enquanto você se aproximar e tocar dele, haverá imediatamente de Deus na tua vida. Enquanto estou dizendo que não vai acontecer, Deus te trouxe aqui, marcou esse dia aqui, você veio aqui para esperar para dizer: haverá o imediatamente de Deus ainda esse ano, porque Deus, quando faz, não depende de ninguém. Para você dependa dele, se aproxima dele, toque na lei, e você vai ver imediatamente acontecer. E o que é imediatamente? É quando você menos espera, o WhatsApp toca. Quando você menos espera, a promoção acontece. Quando você menos espera, o diagnóstico muda. Quando você menos espera, você vai viver a melhor fase da tua vida ainda este ano. Eu estou aqui como profeta de Deus para lhe dizer: haverá um imediatamente ainda esse ano. Ou você vai entrar em janeiro de 2019, eu vivi um imediatamente. Aí você vai ver que é culto do amigo, tem amigo. Nós lemos. Quando chegamos no versículo de número 35, Jesus atende ela, cura ela. Além de curar, sabe, José, a tua fé te salvou, ainda houve salvação. Haverá imediatamente de salvação no seio da tua família. Aí, Jesus tem que continuar a caminhada. Jesus tem que continuar o seu propósito em direção à casa de Jairo. Só que eu não gostei da minha versão, mas vou dizer a outra. Chegaram os funcionários da casa de Jairo e avisaram para Jairo: patrão, que ficou parado lá com Jesus, ele estava com a prioridade lá da mulher do fluxo de sangue, demorou, a garota morreu. Bom, temos que fazer um velório. Mas olha ali, lá no sua Bíblia, isso é profético para você. Versículo de número 36. E Jesus, tendo ouvido esta palavra, disse a Jairo, o principal da sinagoga:
não temas, crer somente. Fecha a porta para quem não tem compromisso com Deus. Está na hora de você fechar a porta para incrédulo. Está na hora de você fechar a porta para mentiroso. Está na hora de você fechar a porta para aquele que não tem aliança com o Eterno, com o Altíssimo, com o Jeová, com aquele que pode fazer todas as coisas. Porque Jesus está dizendo para você nessa noite, através da minha boca, está dizendo: crê somente, não temas, vai acontecer. Haverá uma reviravolta extraordinária na tua casa, na tua vida, nesse ano que está se ligando, porque o Deus não depende de 11 meses, ele depende do que você está guardando no teu coração, na tua mente, hoje vai dizer imediatamente, Jairo, só crê, somente, não temas. O que está acontecendo? Estamos dando ouvidos a quem não tem aliança com Deus, a quem não está debaixo de autoridade, a quem não toma a santa ceia, a quem não dizima, a quem não oferta. Aí ficamos com a nossa mente, sabe, pastor Lúcio, toda cheia de caraminhola, toda perturbada. Mas quando você está debaixo de uma autoridade, quando você está dizimando, está cegando, está em comunhão com a igreja, pode vir qualquer voz, pode vir qualquer palavra, você vai olhar assim: eu tenho pastor, eu tenho profeta, eu conheço a voz do meu Deus, eu tenho direcionamento, eu sei que eu não vou temer essa circunstância, Deus vai mudar o quadro. Você pode caminhar e dizer: não, pode estar morta, mas eu vou levar ele para minha casa, eu vou levar ele para minha casa. Continua levando Jesus para os teus situações, para as suas situações, melhor dizendo, porque ele a qualquer momento vai calar a boca de muita gente que olha para mim, que olha para você, dizendo: não vai chegar lá, não vai conquistar, não vai crescer. Mas nós servimos um Deus que cala a boca de incrédulo. Mas só que, olha só que lindo, muito amigo. Se não permita, 37, que ninguém o seguisse. Já viu, Silas? Quando a gente brincava na rua, como ele comigo na padaria? Eu te chamava, você me chamava. Todo mundo passou por isso com o menino. Como ele no banheiro? As meninas, né? Como ele no banheiro? Você que convida alguém para ir com você. Jesus está nos ensinando, irmão. Foi o que eu falei para o meu filho outro dia: olha o que eu achei na Bíblia. Eu falei: já está aí, meu filho, olha o que te achou. Olha que lindo, irmãos. Cuidado com o que você está levando consigo, na tua caminhada, nos teus sonhos, nos teus projetos. Desses 3, foram os únicos que teve com Jesus na transfiguração e no Getsemane. Quando você lê o livro de Tiago, não foi esse Tiago que escreveu a Bíblia, porque esse Tiago aqui é irmão de João, filho de Zebedeu. Só que quando você olhar Pedro e João, você vai olhar as cartas de Pedro e João, trouxe as revelações para nós da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. E lá vamos aproximarmos com Ele, continuamente o adorando. Cuidado com quem você leva para a tua casa, cuidado com quem você leva para conhecer os teus sonhos, cuidado com quem você conversa, cuidado com quem você orou. É você que decide com quem vai andar com você ao seu lado. É como teu amigo. Jesus é nosso amigo. Eu sou teu amigo. Jesus está me usando para dizer: olha, vigia. É melhor andar sozinho do que com 12. É melhor andar sozinho do que com 12. Mas se puder andar com 3, andar com 3 fiéis. Porque 3 fiéis é aquele que não vai te abandonar, aquele que vai chorar contigo, aquele que vai se alegrar contigo, aquele que vai comer pão com ovo contigo, sem café da manhã, sem um café ou um café com leite, mas é aquele que vai se alegrar com você todos os dias. É amigo, não inimigo. Maravilhoso Deus. Aí entramos caminhando para o final da mensagem. Você vê que nessa porta da pausa, você vê que Jesus ele é extraordinário para nos entender e saber esperar com Ele. Lembra de Jesus? Quando a gente olha João capítulo 4,
versículo de número 4, a mulher samaritana, ele fala assim: eu tenho necessidade de passar por Samaria. Você tem que entender que às vezes Jesus vai atender. O pastor Claudinei não vai me atender na hora que eu quero. Mas não significa que quando vir a bênção dele, a porta aberta para ele, atrás não vai vir a minha. Você olha Jesus, impressionante. O pastor Daniel acabou de ler com um amigo chamado Lázaro. Ele escutou a notícia. A informação via 6G para ele: a cavalo, ou a camelo, ou a dromedário. Teu amigo Lázaro está morrendo. Morreu, perdão. Morreu. Ele chorou, está lá em João capítulo 11. Mas eu tenho que dar uma volta ali, ficar em Pérea, além do Jordão, mais 2 dias, caminhar 3 quilômetros, para chegar lá 30 quilômetros em Betânia. Mas o que é lindo, ele fala assim: não é para a morte, porque Lázaro, meu amigo, ele só dorme. O que eu quero dizer para você, a tua pausa para o nosso Deus, ele está só dormindo. A tua porta, que você quer melhor dizendo e contextualizando, está só dormindo. Vai acordar, a porta vai se abrir. Você vai passar por ela. O que temos que entender é que a necessidade de Jesus não é a mesma pessoa. Nós não somos mandamos dele, ele nos atende, ele manda refrigério, mas nós temos que entender e absorver para a nossa vida que além dele ser servo, ele atender nossos caprichos tem hora, mas ele é Senhor, ele vai nos atender na necessidade certa, no momento certo, na hora certa, no cumprimento certo. Tópico 3, para nós encerrarmos. Do versículo 37 ao 43, você vai ver que Jesus chega à casa de Jairo. E a Bíblia repete no versículo 39, casa do principal da sinagoga. Jesus chegou lá e viu um alvoroço, porque nesse tempo as pessoas contratavam pessoas que choravam. Mudou nada de hoje, né, pastor Luiz? Flautistas. E eles estavam todos chorando, porque realmente a menina morreu. A menina veio a óbito. Os batimentos cardíacos, o batimento não era mais o mesmo. Mas olha que interessante. Jesus primeiro, ao entrar, percebeu a situação e falou: você está muita bagunça. Eu não trabalho em bagunça, eu tenho que organizar isso para fora. Pegou? Então vamos lá, Jeová, me ajuda. Está na hora de você jogar essa bagunça para fora, que está atrapalhando Deus abrir portas para você. Riam e zombavam daquele a qual o centurião de Cafarnaum diz o seu contrário desse homem: o Senhor não é digno nem de entrar na minha casa, me deve só uma palavra. Eu sou general que tomo conta de 100 homens. Como na linguagem de hoje, era um general que tomava conta de 100 sargentos. Eu mando, eles vão. Eu falo, vem, eles vêm. Basta uma palavra. Jesus, para abrir portas, não trabalha em coisa desorganizada no lugar de bagunça. Queremos a bagunça e queremos as portas abertas, mas não queremos organizar a nossa vida. Se encaixar com as coisas que Deus quer para acontecer os milagres e as portas abertas. Está com dor de bezetacil, vai doer. Mas eu sei que vai curar a tua alma, a tua mente. Você vai sair daqui entendendo que quando você organizar a sua vida ou a sua casa, Deus vai abrir portas hoje, amanhã e continuará abrindo, porque é Ele que vai te sustentar. Ele colocou para fora. Ó, sai todo mundo. Aí ele, Pedro, João, Tiago, pai e mãe da menina. Meu irmão, Deus, olha que lindo o que Jesus faz. Do versículo 38 ao 40,
sangue. O que aconteceu? Repete comigo. Tocou. Está com fome? Não vou pedir um McDonald's feliz. O que ela fez? Abra a sua Bíblia para você ver que o toque de Jesus é maravilhoso. Ó. E tomando-a pela mão da menina, ele não abriu uma palavra. Ele falou assim: eu vou ser o Deus do imediato também aqui. Da forma que aquela mulher tocou em mim, e de mim saiu virtude, poder, que é dínamos no grego, que é poder de Deus para curar. Receba nessa noite na tua mente, no teu coração, no teu intelecto, poder de Deus que cura hemorragia, que cura aneurisma, que cura infarto, que cura depressão, que cura ansiedade, que cura o medo, que cura a angústia. É poder de Deus para curar. E Jesus falou: vou tocar. Depois que ele tocou, pastor William, aí ele falou: José, está ali? Levanta-te. Jesus é maravilhoso, Jesus é tremendo. Aleluia. O que Jairo viu e percebeu e soube entender a espera e a pausa de Deus na vida dele, uma mulher tocando na lei. Aí você olha que ele carregava a lei. Aí quando você olha para João começa. Aí eu imagino João, eu estava lendo essa tarde no meu quarto. Eu falei: João, tem que começar o meu texto, o meu livro, de uma forma que todos possam entender. Como é que eu vou escrever o livro de João inicial? Porque Marcos escreve: filho, servo de Jesus, servo de Cristo, filho do homem. E você vai ver os outros versículos, só que João começa assim: o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Contextualizando para a mensagem: aquele que tem a palavra, vive a palavra, caminha com a palavra, respira a palavra, anda com a palavra, tocou no morto e ressuscitou. Se prepara, Deus vai ressuscitar muita coisa ainda esse ano, para a glória do nome dele. Não tem mistério, irmão. Essa aí é tentar, mas quando a gente prega para todo mundo, irmão. Jesus tocou. Mas olha só, vamos lá para a gente fazer um download para a gente poder estar encerrando. Essa mulher do fluxo de sangue tinha 12 anos, que sofria de uma hemorragia menstrual interna. Essa menina, nós vemos, 12 anos de idade. Aquilo que parecia um fim para uma, começou seu recomeço. E aquela que era o fim, voltou a viver. Eu quero dizer para você: estamos em que mês? Mês que vem é que mês? Se prepara, Deus vai cancelar muita certidão de óbito e vai trazer certidão de vida para vocês a partir de hoje. Haverá quem quer certidão de óbito, aquela certidão a qual não tem mais solução, aquela com o atestado chega para nós, é só enterrar. Mas não, Jesus vai tocar nessa situação e vai reverter essa situação, e sonhos novos irão acontecer. Porque se essa menina tem 12 anos, ela ainda porventura, como é menina no nosso tempo, nem tinha o direito de ser mãe ainda. Curso natural da vida, curso natural da bela história que Deus criou a mulher e o homem. Mas você olha para Deus fazendo: eu vou dar casamento para ela, eu vou dar filhos para ela, eu vou dar um marido para ela, eu vou dar casa para ela. Enquanto a outra tinha padecido em tudo, na mão de um monte de estelionatário, vou dizer assim, que não curava, que não tinha receita. Jesus falou: ela só tocou, foi curada imediatamente, recebeu o imediato de Deus. Enquanto essa menina e o pai dela rogando por ela sobre esperar o tempo, levou mesmo assim Jesus para casa. Jesus arrumou o cenário, entrou com Pedro, João e Tiago, pai e mãe, só tocou e depois expressou na contextualização dessa mensagem, dizendo: aquilo que era certidão de óbito pode levar para o cartório, que tem vida. Haverá vida para as duas circunstâncias da tua fase, haverá vida nas duas circunstâncias.
Jesus, no filho de Naim, em Lucas capítulo 7, no 11 a 17, ele não toca nem no corpo, ele toca no caixão ou no esquife. Eu quero dizer para você, tem duas classes de pessoas aqui essa noite. Tem gente que Jesus vai tocar fora do corpo para voltar a ter vida, mas tem gente que Jesus vai tocar mesmo. Eu estou dizendo para você essa noite, na autoridade da palavra, no nome de Jesus, nessa mensagem que o Senhor me prestou na revelação dele. Haverá o imediatamente de Deus. Porque, olha que lindo, porque morto não come, morto não fala, morto não respira, morto não toca, morto não levanta. Quando ele tocou em Jesus, Jesus tocou nela, melhor dizendo, ela levantou. Você deu junto comigo. Dá o quê? De comer. Por quê? Porque não sabemos e não encontrei nada que possa me garantir o tempo que a menina morreu até quando Jesus chegou lá. Se foi um dia, se foi meio-dia, se foi 2 horas, se foi 4 horas, se foi 2 dias, eu não sei. Mas o que eu quero dizer profeticamente para você: pode preparar o teu corpo, porque grande é a tua caminhada. Você tem que se alimentar da palavra todos os dias, porque Jesus está dizendo para muita gente aqui hoje, no sentido literário da revelação dessa palavra: Talita, eu já toquei você pela palavra, porque eu sou a palavra que ressuscita. Mas nessa noite receba alimento fresco para a tua alma, para a tua mente, porque grande é a tua caminhada e nada poderá impedir aquilo que Deus vai abrir portas e soleras. Haverá nascimentos extraordinários da parte do Senhor, haverá ressurreição da parte do Senhor, haverá vida da parte do Senhor, haverá restauração da parte do Senhor, haverá milagres da parte do Senhor, porque você está chegando no mês 12 e é daqui a 7 dias, e 7 é o número de Deus. E eu quero te dizer profeticamente, nesse mês, ano ainda de terminar, você estará aqui falando: pastor Daniel, eu vou abrir porta, porque Deus falou através do jovem no dia 23 de novembro, porque houve um imediatamento de Deus. Enquanto eu esperava que tudo ia dar uma pior, Deus ouviu a minha oração, Deus ouviu o meu clamor, eu me aproximei dele, eu toquei nele, ele agiu em meu favor, ele restaurou minha casa, restaurou meus projetos, restaurou meus sonhos, abriu os caminhos, tirou aquilo que estava bagunçado. Eu hoje estou aqui para glorificar ele e exaltar ele, a igreja de pé. Pode ficar à vontade, Luciano, que está de louvor, de vigiar. Feche os teus olhos. Senhor, só mais uma vez. Ô Espírito Santo, essa igreja é tua, a palavra é sua, o Brasil é do Senhor. Haverá um imediatamente nessa nação, e todos saberão que a mão do Senhor que tocou, a mão do Senhor que fez isso. Porque quando a mão do Senhor toca, não tem governo, não tem império, não tem nada que fique diante das portas da tua igreja que nunca serão fechadas, porque nada prevalecerá contra as suas portas da igreja. Porque a igreja que te ama, a igreja que se aproxima de ti, a igreja que irá viver coisas insondáveis. Pai, no nome de Jesus, cada um que entrou por essas portas, eu não sei o que ele passou essa semana, aquilo que vem clamando e orando e falando contigo. Pai, em nome de Jesus, olha com carinho do alto da cabeça aos plantas dos pés. Espírito Santo, Espírito que cura, palavra que cura, Deus que usa pessoas para curar, Deus, que essa onda profética